Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos. Mais uma segunda-feira, nós meditarmos a palavra do Senhor e vemos o que Deus tem preparado para nós nessa segunda-feira. Então, como nós estamos sempre acostumados, né? Chegar aqui e primeiramente perguntar para os irmãos que estão nos assistindo se os irmãos podem nos ouvir bem. Queremos estar seguro que os irmãos estão ouvindo e estão podendo compreender, né, o que vai ser dito. Então, gostaria que os irmãos nos confirmassem, por gentileza. Os irmãos já estão entrando, né? A irmã Beth, ali de Sapucaia, a irmã Dulcineia, Belina Ferreira Salles, lá de BH, Minas Gerais, Ministério Nascer do Sol, a irmã Gessina Marilene, uma Ironita também de Viamão, irmã Vera Floriano, de São Carlos. Está entrando aqui o André Brito também, o José Floriano, sim, imagem, aqui o som está ótimo, amém. Está muito bem, então, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão já em conexão conosco. Nós queremos aqui dar boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco conectados, tanto pelo YouTube, e dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão conectados conosco também pelo Facebook. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida e nessa noite a palavra servir de alimento para nossas almas. Nós vamos aproveitar então esse momento aqui, nós vamos estar fazendo a oração e logo nós vamos começar aqui com a leitura das Escrituras. Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado, obrigado por estarmos aqui mais essa segunda-feira. Eu creio, meu Deus, que estamos tratando das coisas celestiais, das coisas santas, então dependemos realmente que o celeste, o Espírito Santo desça aqui e possa ungir os meus lábios, Senhor. E nessa noite eu ser um homem ungido com a Tua palavra para poder, Senhor, então expressar o que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que durante o dia, na meditação, o estudo da palavra, o Senhor tem plantado em mim, eu posso expressar realmente da maneira que o Senhor tem me colocado. E, por um outro lado, também, os irmãos que estão ouvindo possam ser um povo ungido nos seus ouvidos para poder ouvir a Tua palavra. E os seus coração circuncidado pelo Teu Espírito Santo também para receber a Tua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como diz o gaúcho, sem mais delongas, nós vamos ler aqui a Escritura. O meu tema nesta noite aqui que nós estamos falando é uma afirmativa, né? Não é uma pergunta, é uma afirmativa. A Bíblia diz, poderia dizer, a Bíblia afirma, os 144 mil não morrem. Então, é uma afirmativa, né? A Bíblia diz, ou as Escrituras afirmam, os 144 mil não morrem. Então, nós queremos ver aqui por que é que Deus me deu esse tema no dia de hoje. Até foi devido a algumas perguntas que foram me feitas e eu achei, então, interessante se eu pudesse, então, nessa noite, aproveitar aqui esse horário e a gente poder esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto que nós temos falado já bastante, incessantemente, talvez os irmãos que já captaram, já estão gozando da palavra, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas nós temos irmãos aí no front que estão na batalha, estão precisando de munição, né, contra Satanás. Então, eu creio que Deus sempre tem as armas certas, preparadas para todos os momentos, né? E Deus, através da sua palavra, sempre nos dá munição. Então, a escritura que eu quero iniciar aqui com os irmãos
É Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que é a escritura bem conhecida, né? Diz assim: depois dessas coisas, e aqui sempre é bom salientar que quando a Bíblia diz e depois dessas coisas, nós temos que entender depois de quais coisas depois, né? Então está se referindo a algum evento que acontece, aqui depois de algum acontecimento. Então isso nós já conversamos outra ocasião. E os irmãos estão lembrados que depois dessas coisas é porque no capítulo 6 aqui, ele encerra com o período da grande tribulação. Então nós temos o encerramento do capítulo 6 com o período da grande tribulação. Quando encerra o período da tribulação do capítulo 6, inicia o capítulo 7. Então quando inicia o capítulo 7, inicia dizendo que depois dessas coisas. Depois de quê? Depois do período da tribulação. Qualquer leitor da Bíblia compreende isso claramente. Todos vocês também sabem que a Bíblia, quando ela foi escrita originalmente, ela não tinha capítulos e versículos, toda a escrita era junto. Então acaba o sexto selo e logo em seguida vem o capítulo 7, que diz, depois dessas coisas, João narrou todo o período da tribulação, todos os acontecimentos, as coisas que iam acontecer. Depois de narrar tudo, eles estão depois dessas coisas. Então, para nós, isso que já ficou bem claro, né? Que depois da tribulação, eu vi 4 anjos de em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, os quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não firas a terra, e nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo do nosso Deus em suas testas. Bom, então vamos bem devagar aqui nessa noite, não vamos ter pressa, nós temos um entendimento claro a respeito desses assuntos. Acontece aqui um período de rumores de guerra. Esses anjos, que são os anjos das guerras, eles estão aqui de em pé, pronto, né? Estão prontos aqui para fazer uma guerra, né? Estão prontos para executar o propósito que foi colocado a eles, mas surge aqui uma autoridade divina, né? Esse anjo que sobe do leste, que tem o selo do Deus vivo, e a gente sabe que esse é o Espírito Santo, e nós já falamos sobre isso, né? Em que forma que o Espírito Santo está, mas isso seria um assunto para outra ocasião. Então, esse anjo, que é o Espírito Santo, ele grita em alta voz. Então, há uma preocupação. Se acalme, pare com as guerras, mantenha o dedo de vocês longe do botão das armas nucleares, se acalme, porque nós temos aqui uma missão. Eu preciso selar esses servos de Deus nas suas testas. Aí quando João foi olhar esses selados, ele percebeu que eram 144 mil, 12 mil de cada uma das tribos de Israel. Então há uma preocupação aqui da parte de Deus, que não houvesse guerra e que não houvesse mortandade, ou que esses escolhidos, esse remanescente, esses eleitos, né, para esse propósito, esses 144 mil, pudessem ser imortos, porque a eles foi dado esse direito de receberem o selo, né, a marca de Deus nas suas testas, nos seus entendimentos, né, o selo do Espírito Santo. Quando eles compreenderem a palavra exatamente da maneira que nós compreendemos, da mesma maneira que nós compreendemos a palavra, eles também vão compreender, por isso que esse selo é um selo nas suas testas, nos seus entendimentos. Eles vão compreender, eles vão ter esse novo nascimento que nós temos recebido através da compreensão da palavra, exatamente como nós aqui, a noiva gentia, temos compreendido, eles vão também compreender e serão selados. Então, primeiramente, fica claro que os 144 mil, primeiro,
como eu disse, vamos iniciar devagar para não termos pressa. Primeiro, fica claro que esse acontecimento acontece depois da tribulação, então nós já sabemos que é impossível com que o selamento de 144 mil fosse dentro do período da tribulação, até porque no período da tribulação, esse espírito de graça e misericórdia, ele não está na terra, né? No sentido para a salvação de almas, para selar alguém com o Espírito Santo. É o tempo da limpeza do santuário, é o tempo daquela meia hora de silêncio do céu, onde não há intercessão, ninguém está falando por nós, durante esse período. Bom, então, durante o período de tribulação, eles são chamados, através do ministério de Moisés e Elias. Moisés e Elias morrem ao final da tribulação, e depois da tribulação, então vem o anjo selador e sela esses 144 mil nas suas testas, né, no seu entendimento. Então, eu quero iniciar falando aqui uma coisa bem importante para os irmãos, e não quero que vocês me entendam mal. Eu creio nessa mensagem de todo o meu coração, e vou dizer para vocês, creio e estou a ponto de morrer por essa mensagem que eu creio. Eu só quero, talvez, desfazer aqui alguns mal entendidos que acontece, né, entre o povo da mensagem, não entre o povo exatamente, mas entre a liderança, né, dos homens que tem liderado o povo, né, talvez alguma confusão. Primeiro, eu não consigo compreender como que alguma pessoa consiga imaginar, pensar ou tentar fazer isso, a Bíblia e a mensagem se confrontarem, né? Ou vou dizer assim, confrontarem a Bíblia com a mensagem. Nós somos conscientes, eu estou pregando para os irmãos em alguns cultos, eu estou consciente que a Bíblia é a estrela do norte, e essa estrela do norte, ela nunca se move. Ou como disse o irmão Billy Paul, quando esteve aqui no Brasil, a Bíblia é a mira que nunca se move. Então, a mensagem aqui, a alça de mira, e a mensagem, nós vamos olhando da maneira que o profeta olhou, então nós conseguimos alinhar a mensagem com a Bíblia, então nós conseguimos acertar o nosso alvo. Todas as vezes que algum homem direcionar a Bíblia para uma direção e a mensagem para outra direção, certamente vai errar o alvo lá na frente. As duas têm que estar alinhadas. Mas nunca se esqueça, nunca se alinha a Bíblia à mensagem. Sempre você alinha a mensagem às Escrituras. E eu creio de todo o meu coração, que esse profeta é um profeta das Escrituras, e, irmão Brana, todas as mensagens que nós temos acesso, e aquelas que não temos acesso ainda, está apenas traduzido em outros idiomas, né? Eu tenho certeza que todas elas foram extraídas da Bíblia, das Escrituras. E o profeta afirma isso. Aqui na mensagem, a ordem da igreja, né? Eu sei que o que eu vou ler agora não tem nada a ver com o assunto, mas isso aqui precisa ser uma base fundamental para aquilo que eu vou falar. No parágrafo 6, o profeta diz assim, não estou tratando de usurpar a autoridade. Não, é nada disso. Porém, se você vê um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como vai proceder. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Nunca as teve. É uma cabeça, segundo temos estudado na Escritura. Ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo, porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem que chegar a um final absoluto. Claro, todo assunto que se trata, que se discute, que se tenta chegar a um entendimento, em algum lugar vai ter que chegar a um final que vai ter que ser o absoluto, que vai ter que ser a autoridade, a palavra final. Não pode ser de um líder de companheirismo, não pode ser de um plenário que decide. Esse absoluto tem que vir de algum lugar. O profeta disse, o meu absoluto é a palavra, a Bíblia. Então, eu estou seguindo os rastros de um profeta. Se o absoluto do profeta é a palavra e a Bíblia, ora, o meu absoluto também deve ser a palavra, a Bíblia. O profeta disse que o ministério do tempo do fim, o ministério de Josué, que é o ministério do sétimo anjo,
Tem o ministério de Caleb, que são aqueles que permanecem fiel junto com Josué. Ou como o profeta disse, que Deus sempre tem um padrão de fazer as coisas. Deus envia um profeta, esse profeta vem, traz a mensagem, depois que esse profeta parte, então homens tomam essa mensagem e se tornam fiel a essa mensagem, como foi na era de Paulo. E aquela era foi o padrão. Então nós temos que se manter fiel a essa mensagem. E se tornar-se fiel a essa mensagem é saber que o profeta tinha um absoluto. E o absoluto do profeta era a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. Eu sei que vocês são irmãos e me olham como se eu fosse o vosso absoluto. Enquanto eu imite a Deus, como Paulo diz na Escritura, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o profeta diz, desde que eu esteja imitando as Escrituras, ou seguindo a palavra, então, isso sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, desde que eu esteja com as Escrituras. Então o profeta, ele tinha um absoluto, o absoluto profeta é a Bíblia, a palavra de Deus. E ora, para mim também, a Bíblia se torna também o meu absoluto, me mantendo fiel à mensagem do profeta. E outra base aqui para nós, só para nós formar essa base aqui, porque eu quero falar muito sobre a autoridade das Escrituras, senão os irmãos não vão compreender o que eu vou falar aqui. Na mensagem perguntas e respostas número 12, no parágrafo 16, o profeta vai iniciar aqui, está no início aqui das perguntas e respostas, mas é interessante dizer assim, ó, e essas respostas, as respostas que ele está dando, e essas respostas não são infalíveis, vê? Porque a Escritura é infalível. E até onde eu saiba, elas estão alinhadas com as Escrituras. Eu espero que isso esteja claro. Então o profeta, ele diz aqui que as respostas dele não eram infalíveis, mas que ele cria que a resposta dele estava alinhada com as Escrituras. No momento que as suas respostas estão alinhadas com as Escrituras, então elas passam a ser infalíveis. E nós temos no ministério do irmão Brana, nas suas mensagens, o profeta da maneira que ele andou com Deus e da maneira que Deus foi aperfeiçoando o ministério do profeta. Todos nós somos conscientes disso, não vamos fugir disso, tentarmos colocar uma fenda sobre isso como se isso não tivesse acontecido, que o profeta pregou algumas coisas que mais tarde o Espírito Santo o corrigiu, e o profeta chegou diante do povo e disse, olha, irmãos, eu pensava que era assim, mas não é. Por exemplo, o profeta sempre pensou que a evidência de ter o Espírito Santo era os frutos. Mais tarde, Deus disse para ele, não é os frutos, porque os frutos podem ser personificados, e aqueles fariseus tinham de sobra. A evidência de receber o Espírito Santo é quando a pessoa recebe a palavra da hora. Como falei também no culto ontem, o profeta achava que havia 7 selos por diante, 7 selos por detrás, por causa de uma vírgula ali que não estava fechando bem. Logo mais tarde, o profeta, lá na mensagem Alimento Espiritual ao seu devido tempo, no parágrafo 83, o profeta diz, olha, eu pensava lá no início, quando nós começamos a pregar os 7 selos, que havia 7 por diante, 7 por detrás, resultou que não pode. Tudo estava na Bíblia, porém de uma forma oculta. Enfim, e tantos outros assuntos que o profeta mais tarde foi recebendo mais luz, e colocando em ordem outro assunto também que é bem contundente. O profeta, quando ele olhava para Apocalipse capítulo 7 e versículo 9, a respeito da grande multidão que vinha da grande tribulação, o profeta olhava e dizia que esse grupo era a noiva de Cristo. Provavelmente muitos de vocês que lê as mensagens se depararam com o profeta falando, marca da besta, selo de Deus, nessas mensagens, ele afirmando que esse aqui era a noiva, eles estão servindo o cordeiro, ele diz, vê a esposa servindo o esposo, até que quando o Espírito Santo abriu o 7º selo, o profeta disse, não, essa aqui não é a noiva, essa aqui é as virginécias que vêm da grande tribulação. Quando o Moura está pregando as 10 virgens, 144 mil,
ali ele está citando a respeito do 7 selos, Montblanc tinha a mente dele dos 7 selos, ainda daquele ensinamento do adventista, vocês verão aquele cavalo branco, o Espírito Santo conquistando. Quando o Espírito Santo foi abrir o primeiro selo, o Espírito Santo falou para ele, não deixa tudo de lado que tu aprendeu e eu vou te mostrar tudo novo. Por quê? Não poderia ser um homem absoluto, né? Realmente tinha que ser o Cordeiro de Deus abrindo aqueles selos, né? Então, o Cordeiro abriu os selos e deu ao 7º anjo. E o 7º anjo só nos transmitiu o que o Cordeiro deu a ele, né? Então, se não fosse o Cordeiro, se fosse o William Branham abrindo 7 selos, a glória não seria de Jesus Cristo. Realmente a glória teria sido de um homem, e vocês sabem que o profeta nunca desejou e nunca tomou essa glória para si. Quando alguém tentou dar essa glória para ele, então o profeta diz que até mesmo sairia do ministério. Então, eu consigo compreender que Deus, através do ministério do 7º anjo, Deus foi lhe trazendo mais luz e alguns assuntos, mais luz, mas o profeta sempre manteve a Bíblia, a palavra de Deus, como o seu absoluto. Então, eu digo que nessa noite, para os irmãos que estão aqui comigo, aqui nesta live, aqui tem praticamente umas 30 pessoas aqui conosco. Então, eu digo para vocês que estão nos assistindo e para aqueles que vão nos assistir depois. Se o profeta tinha a Bíblia como seu absoluto, eu, nesta noite, sempre quero me manter tendo a palavra de Deus como o meu absoluto. Amém. Tendo dito isso, então, vamos aqui entrar para o assunto. Eu quero ler aqui uma outra escritura, antes de ler o parágrafo da mensagem, e vamos entrar aqui nesse assunto que é o meu tema. A Bíblia diz que os 144 mil não morrem. Eu já li isso aqui, eu creio que no programa retrasado, no capítulo 20 de Apocalipse, e o verso 4, que diz assim: e eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e o julgamento lhe foi dado, e vi a alma daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas, em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, irmãos, deixa eu dizer para vocês assim, por que eu estou lendo essa escritura? Pastor, por que eu estou lendo essa escritura de novo? O senhor já leu isso no programa retrasado. Eu senti a necessidade de ler essa escritura de novo, irmãos, porque é o seguinte, como existe, né, ainda pessoas que creem de todo o coração, pregam, afirmam que esses 144 mil têm que morrer, eles precisam morrer de qualquer maneira, eles querem que esses 144 mil morra, como vou dizer assim, né, na marra, eles têm que morrer. Então, para que eles achem apoio nas escrituras, porque não há nenhum versículo na Bíblia dizendo que os 144 mil vão morrer, como eles não acham apoio nas escrituras, tem alguns que tomam Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e dizem que as almas desses aqui que foram decapitados é os 144 mil, que não adoraram a besta, a sua imagem, né? E que eles morrem, são decapitados pela besta, pelo falso profeta, e eles ressurgem aqui durante o milênio para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Meu Deus, olha que distorção que fica o padrão das escrituras. Eu vou ler de novo, só para os irmãos me acompanhar aqui. E eu vi tronos assentados sobre eles, e o julgamento lhe foi dado, e vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e nem havia recebido sua marca nas testas em suas mãos. Então, né, eles foram mortos porque eles não receberam a marca da besta. Então, no pensamento de quem está crendo assim, esses são 144 mil. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, óbvio, se o anticristo matou eles morreram, e eles vão reinar com Cristo, então, nesse meio tempo, provavelmente, eles devem ter ressuscitado. Meu Deus do céu, como foge longe daquilo que realmente é a realidade, né? Então, mas aqui, nessa escritura aqui, acontece duas coisas. Primeiro, quem é esse grupo aqui? É o ponto principal. Quem é esse grupo? Quando se descobre quem é esse grupo, se desfaz esse pensamento
estranho que está surgindo no meio do povo da mensagem, né? Que as pessoas sem conhecimento colocam esse grupo aqui como se fosse 144 mil. Então, quem é esse grupo? Ponto de partida. E eu afirmo, não são os 144 mil. Pastor, não são? Não são. Com que autoridade tu diz que eles não são 144 mil? Com a autoridade da palavra. E eu vou ler aqui para os irmãos a autoridade da palavra. Na mensagem perguntas e resposta número 1, a pergunta 21. Perguntar assim por Mombrana. Por favor, poderia você... Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Quem são eles? As almas dos degolados pelo testemunho de Cristo, que não adoraram a besta nem receberam a sua marca em suas. Já que diz que viveram e reinaram 1000 anos com Cristo, portanto, é confuso por causa da perseguição da noiva. Porém, quem pode ser e reinar 1000 anos com Cristo? Serão eles os 144 mil? É a pergunta que fizeram para Mombrana. Né? Quem são esses, Mombrana? De Apocalipse 20, versículo 4. São eles os 144 mil? Olha o que o profeta diz. Não. Eles são a noiva. Agora recordem, você disse, enquanto são degolados pelo testemunho. Agora você diz, por quê? Não adorar a besta. Seguro, você diz, a besta ainda está por vir. A besta tem sido todo o tempo. A besta era o que é no passado. Os lançou nas covas dos leões, os lançou ali no passado, naquela arena, ali em Roma. Este era o anticristo. Este era a besta, aí mesmo. Estabeleceu uma forma de religião, exatamente, tal como, quase um exemplo, a igreja romana foi tomada da própria Bíblia. Então, para que fizeram isto? Organizaram a coisa e fizeram uma instituição, e fizeram uma igreja universal, disse, tudo que não se inclinasse, ele tinha que ser destruído. Claro, depois o profeta continua falando aqui a respeito dos mártires, e você já sabe o que o profeta disse, né? O profeta disse, só na martirologia da Igreja Católica, eles têm mais de 68 milhões de protestantes que foram mortos, né, por não concordarem com o sistema católico. Por exemplo, assim, no princípio da igreja, a Igreja de Jesus Cristo, né, vou dizer assim, a igreja cristã, ela foi perseguida pelos judeus lá no princípio. Mas, irmãos, a perseguição dos judeus na igreja primitiva não foi nem um décimo do que a chamada igreja cristã, o sistema católico, perseguiu os judeus durante esses 2000 anos, né? A perseguição, a amarga perseguição que os judeus teve, não tem nem comparação um período ao outro, né? Então, não sei se para vocês ficou claro, os irmãos estão aqui conosco no YouTube, no Facebook, ficou claro para vocês aqui, irmãos? Você até podia dar um joinha aqui, um ok, para mim ficou claro. Já sei quem é o grupo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Esse grupo não é os 144 mil. Não é uma outra ressurreição que acontece não. Esses aqui são aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Podemos ler aqui na continuação. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que a Bíblia está falando? Que esses mártires aqui, eles ressuscitaram na primeira ressurreição, né? Aqueles santos das primeiras eras, né? Até o período da era das trevas, até o tempo da reforma, né? São aqueles mártires que foram todos mortos, porque a besta sempre foi. A besta que era e já não é. Então, sempre é um poder, né, papal, desde lá de primeiro até chegar ao último, até a perdição. Então, primeiro, ficou claro aqui que esse grupo aqui não são os 144 mil. É o primeiro ponto aqui. Esse grupo é parte da noiva de Jesus Cristo.
Bom, segunda coisa que nós temos aqui, nessa escritura, e isso aqui, irmão, não pode ser anulado. Meu Deus do céu, não pode ser quebrado. Jamais. Por isso que eu li que a palavra tem que ser absoluto. Não pode mover com a Bíblia. É assim que Deus fez, é assim que Deus gosta, e é assim que ela tem que permanecer, né? Não se pode tirar um tiro nem um jota. Né? Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente. A palavra tem que ficar exatamente da maneira que ela é. Agora, eu vou colocar um ponto que eu quero que você fique pensando nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é importante. Eu vou colocar aqui para os irmãos. Primeiro, segundo as Escrituras, que nós temos o conhecimento e entendimento, é o que a Bíblia nos mostra, que há apenas duas ressurreições. Gente, não pode ter mais de duas ressurreições. Alguém pode dizer, Lázaro ressuscitou. Eu estou falando dessa ressurreição coletiva. Né? Não estou falando de ressurreição isolada, Lázaro e outro aqui, aquele que tocou no corpo lá do Eliseu, Moisés que foi ressuscitado, levado à sétima dimensão. Eu estou falando da ressurreição coletiva, só temos duas ressurreições coletivas. A primeira ressurreição é a ressurreição da noiva de Jesus Cristo, dos santos de todas as eras. Por isso que aparecem esses mártires aqui. Primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição geral, que acontece lá no final, depois do milênio, quando for estabelecido o trono branco. Então todos vão ressuscitar para todos serem julgados. O julgamento do grande trono branco. São apenas duas ressurreições. Colocar mais de duas ressurreições, irmãos, é quebrar a coesão das escrituras, né? É tirar a palavra do seu curso original. Aqui, mas os demais mortos não reviveram até 1000 anos se findasse. Então ninguém mais revive. A Bíblia está dizendo isso. Não adianta vocês querem questionar e procurar cavar alguma coisa. A Bíblia está dizendo, no versículo 5, mas os demais mortos, tem exceção aqui, não reviveram até que os 1000 anos se findassem. Esta é a primeira ressurreição. E isso aqui não pode ser mudado. Vamos lá. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui. No livro das eras, na era de Sardes, eu vou aqui na página 246 e vou fazer um paralelo aqui com a revelação de Jesus Cristo na página 28. Há somente duas ressurreições. Na página 246, o profeta diz assim, olha só para os irmãos terem aqui assim, tá na Bíblia e você tem um selo profético. Surge agora a pergunta, na página 246 da Era de Sardes, surge agora a pergunta, por que esses justos estão no julgamento? Não há nenhum outro lugar em que possam surgir, porque há apenas duas ressurreições. E uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, eles devem surgir na segunda, que é a segunda ressurreição para juízo. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão em juízo. A Bíblia está dizendo que são duas ressurreições, e o profeta vem aqui e confirma, né? Confirma, só pode ter duas ressurreições. Agora, pastor, o que isso tem a ver com 144 mil não morre? Se acalme, vamos devagarzinho, e vocês vão compreender por que eu estou lendo isso. E aqui na revelação de Jesus Cristo, então na página 28, isso aqui nós temos a resposta. Vamos lá, temos a resposta aqui, claramente. E vamos seguindo em frente, tem bastante material aqui. Se você tiver paciência comigo, né, e Deus me ajudar, então nós vamos poder ter esse assunto bem claro. Estou entrando aqui num campo, talvez nunca que nós exploramos antes, né, mas que tem a ver com a ressurreição, com 144 mil, eu quero que os irmãos compreendam, não pode ter uma outra ressurreição além dessas duas. Coletivo. Na página 28, aqui quase aqui, não vou iniciar no início, um pouquinho mais para baixo, que diz assim, ó, agora,
Estes 144.000 não estão na noiva. Em Apocalipse capítulo 14, 4, eles são chamados virgens e seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres mostra que são eunucos. Mateus 19, 12. Os eunucos eram os guardas das câmeras nupciais. Eles eram servidores. Note, eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não estão na noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. Aqui é o ponto. Tá, aqui é o ponto. Se eles vão estar no glorioso reino milenar, e eles todos morreram, quando é que eles ressuscitaram? Essa é a pergunta, né? Em que tempo que eles ressuscitam? Sendo que não pode ter mais de 2 ressurreições. A noiva já ressuscitou antes da tribulação, para o rapto. A próxima ressurreição acontece só depois dos 1000 anos. 144.000, segundo o entendimento de alguns, todos morreram, né? Estão tudo morto. Lá na Praça de Jerusalém, não sei aonde. E de repente, em algum ponto, eles ressuscitam. Todos eles. Para estar no reino milenar. Ora, então, quebraria completamente o padrão da Escritura, né? Então, nós teríamos 3 ressurreições. A ressurreição da noiva, a ressurreição dos 144.000 e a ressurreição lá do juízo final. Não. A Bíblia diz que é 2 ressurreições, o profeta afirmou aqui que são 2 ressurreições, e o profeta aqui diz que eles estarão no glorioso reino milenar, estarão com Cristo, está lá no capítulo 14 de Apocalipse. Eles aparecem ali. Então, não sei se os irmãos estão me acompanhando, né? Não sei se vocês estão compreendendo, né? O que eu estou falando aqui. Verdade, irmão Floriano, sim. José não matou seus irmãos, até tem um parágrafo aqui no final, no encerramento aqui, do que eu tenho anotado aqui, nós vamos chegar nesse ponto, né? José não matou eles, né? Pelo contrário, José deu até uma porção 5 vezes mais para o pequeno Benjamim, né? Então, irmãos, aqui está um outro detalhe importante. Tá? Então, 144.000, se eles tivessem morrido, então eles ressuscitariam só na última ressurreição. Então, ora, eles não estariam no reino milenar. Se eles estão no reino milenar, é porque eles estão vivos. E se eles estão vivos e não aparecem na primeira ressurreição da noiva, é porque eles nunca morreram. É óbvio. Isso aqui fica muito claro. É só as pessoas quererem compreender, né? Vamos para um outro ponto aqui agora. Outro ponto. Aqui, vou ler aqui no 7º selo. Para ficar clara a parte que nós falamos aqui a respeito a respeito da tribulação. O profeta aqui ele começa a ler a escritura aqui no 7º selo, no parágrafo 128, mas eu vou ler um pouquinho acima aqui na escritura que o profeta está lendo, e vai ler exatamente a escritura que eu li. Ele diz assim: e depois dessas coisas, desses selos, o 6º selo foi desatado. E esse é o período da tribulação. Todos entendem isso agora? E a congregação diz amém. O 6º selo foi desatado, a tribulação teve seu início. Depois disso o quê? Depois dessas coisas. Então o profeta aqui afirma categoricamente aqui no 7º selo o que eu tinha falado no início. Depois do período da tribulação, que aparece esse grupo aqui para ser selado com o Espírito Santo. Então, se eles aparecem depois da tribulação, é sinal que eles não estavam na primeira ressurreição. Fica claro? E se eles não estavam na primeira ressurreição, e eles tivessem morrido, eles apareceriam só na última ressurreição. Então, eles não poderiam estar no reino milenar. Se eles estão no reino milenar e não aparecem na primeira ressurreição, é um testemunho claro que eles nunca morreram, né? Não sei se isso aqui fica claro para os irmãos, né? Para mim,
quando eu estava estudando as escrituras, hoje a mensagem, para ver isso aqui, além de outras coisas que Deus já tem nos dado durante esse tempo, mas essa parte aqui fortifica mais a forma que Deus tem nos dado, né? A forma que nós temos visto essas coisas, né? Amém. Deus abençoe todos os irmãos que estão entrando aqui, estão dando a sua contribuição, né? Então vamos lá. Primeiro lugar, não sou eu que estou afirmando. A Bíblia diz que eles não morrem. Aí você vai dizer, onde é que está isso? Eu vou ler aqui na Bíblia para os irmãos. A Bíblia dizendo que eles não morrem. A Bíblia dizendo que eles não podem morrer. Você vai ver as Escrituras dizer isso. Né? Eu só vou ler, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia vai dizer isso. Por isso que no início eu falei para os irmãos, o absoluto profeta sempre foi a Bíblia, a palavra de Deus. O meu absoluto é a Bíblia, a palavra de Deus. O absoluto de todos aqueles que fazem parte da noiva de Cristo, que estão seguindo os rastros do profeta, deve ser a palavra de Deus, a Bíblia. Então vocês vão ver que os 144 mil, a Bíblia diz que eles não morrem. Tá? E eu digo isso com muita paz no meu coração, porque a Bíblia está dizendo isso. E eu sei que alguém pode dizer, alguém vai questionar, e eu já fui questionado nesse versículo, alguém vai dizer assim, pastor, a Bíblia diz sim, em Apocalipse 6 e 9, e eu sei que vai ter esse pensamento, né, que as pessoas vão citar 6 e 9 aqui de Apocalipse, que diz assim, ó, no quinto selo. Deixa eu ler aqui o quinto selo. Sei que as pessoas citam isso aqui. E havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. E aqui o profeta se firmou. Não do testemunho de Jesus Cristo, porque esses judeus aqui não conhecem a Jesus. Eles são perseguidos por serem judeus. E vocês leram isso na festa das trombetas, na 10 virgens, 154 mil, no próprio quinto selo, durante o selo, durante as eras, eles foram perseguidos por Eichmann, Stalin, Mussolini e Eichmann, enfim. Perseguição dos judeus, não só na era moderna aqui por esses ditadores, como durante 2000 anos, né? Em todos os lugares foram perseguidos, na Rússia pela Igreja Ortodoxa, em todos os lugares que eles passavam na Europa, eles foram essa amarga perseguição, né? Então, essa angústia de Jacó, ela vem desde lá, dos anos 70, quando eles foram espalhados, né? Então o profeta pega esse ponto aqui, por causa da palavra de Deus. Não fala por causa do testemunho de Jesus Cristo como Antipas, minha fiel testemunha, né? E por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo, até quando, Senhor Santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Estão ali sem entender nada, se achando que são inocentes, né? Oh, nós somos tão bonzinhos, estamos aqui, fomos martirizados, um dia eles vão compreender o porquê, né? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhe foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos, seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo para nós que esse grupo de pessoas que foram mortos, que estão ali debaixo do altar clamando por vingança, eles foram mortos exatamente por eles serem judeus, né? Então, eles guardaram fiel o judaísmo, né? Durante todos esses 2000 anos, eles não aceitaram esse falso cristianismo. E por causa disso, né? Como a própria Golda Meir, que foi a primeira ministra de Israel, conta a história dela, né? Como que a igreja ortodoxa botava fogo na casa dos judeus lá, vocês mataram nosso Deus, né? Com esse pensamento. Então, muitos judeus foram mortos por simplesmente serem judeu, como aconteceu no Holocausto. E aqui no final disse que os que faltava um grupo ainda, os conservos para serem mortos, eles deveriam ser mortos assim como eles foram. Então, esse restante que vão morrer, eles vão morrer pelo simples fato de serem judeu, como a gente está vendo o antissemitismo, claro. Né? A comitiva aqui do Brasil estava lá na ONU, quando o Benjamin Netanyahu foi fazer o discurso e falar a respeito, né, do que estava acontecendo lá, a comitiva do Brasil todo se levantou e saiu, né, em sinal de protesto.
o antissemitismo está claro né, na mente das nações, né, esse antissemitismo. Então a gente sabe que isso está acontecendo. E muitos judeus vão morrer por ser judeus, né, por esse espírito antissemita que existe nas pessoas. Né? Então eu sei que as pessoas dizem, mas esse é o grupo aqui. Ele não é esse grupo aqui, são aqueles que vão morrerem por ser judeu. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, lendo a mensagem para os irmãos. Vou pegar aqui na era de Sardes, na página 248, na era de Sardes. Na era de Sardes, 148. Melhor, 248 a página aqui, na era de Sardes. Olha só, irmãos. 248. O profeta diz assim, olha como esse grupo aqui dos mártires judeus debaixo do altar não tem nada a ver com 144 mil. É grupo diferente. Eu vou fazer uma análise assim rapidinho. É semelhante às virgens nécias e à noiva de Jesus Cristo. Fazem parte da mesma dinastia gentil, mas é um grupo seleto, separado. São todos judeus, mas 144 mil é um grupo separado desse demais grupo. Por quê? Olha só. Vamos aqui acompanhar o profeta. Na era de Sardes, na página 248, o profeta diz assim: é a segunda ressurreição no qual as almas sob o altar, como descrito no quinto selo. Então aqui, né, tá falando aqui deles na segunda ressurreição, né? É na segunda ressurreição no qual as almas sob o altar, como está descrito aqui no quinto selo, Apocalipse 9, 6, 9 até o 11, recebe vestes brancas, evidentemente, vida eterna. Eu não haveria razão das vestes brancas, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Agora note, particularmente, que nenhum desses sob o altar foram mortos pelo testemunho de Jesus. Nós sabemos que os 144 mil vão receber Jesus durante a período da tribulação com a mensagem de Moisés e Elias. Mas esse grupo aqui é aquele grupo que não conhece a Jesus. Eles foram mortos pelo testemunho de Deus, como judeus. Se vocês podem me compreender. Eles não foram como Antipas, que foi morto por reter o seu nome. Esses são pessoas nascidas de novo, com vida eterna, como suas possessão. Eles surgem na ressurreição e recebem vida, por causa da sua posição na palavra. E note, como estão clamando por vingança. Eles não podem ser o material da noiva. A noiva vira a face e clama: perdoa-lhes, Pai, porque não sabe o que fazem. Agora, por que a noiva faz isso? Porque a noiva tem um espírito de graça. E o espírito de graça da noiva é o Espírito Santo, né? Então, por que a noiva tem essa capacidade de dizer, Estevão diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Estevão teve essa coragem de dizer isso, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Senão, ele faria como Pedro, sem o Espírito Santo, negar Jesus e simplesmente dizer: não conheço, nunca vi esse homem. Né? Então o profeta está mostrando aqui que esse grupo aqui de judeus são diferentes. Esses são judeus. E tem que ser, porque estão no quinto selo. E é no quarto selo que a noiva gentia parte no arrebatamento. Assim, estes judeus não são nascidos do seu espírito. Então, esse grupo de mártires de judeus que foram mortos
E os que estão esperando para ser mortos, eles não são nascidos do seu espírito. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias. Então, se fosse os 144 mil, esses estão faltando para morrer, irmãos, os 144 mil vão crer em Jesus, vão receber ele como Messias, vão receber a expiação deles, e eles vão ser nascidos do seu Espírito, eles vão ser selados com o Espírito Santo. Então, vê que esse grupo aqui não pode ser o grupo de 144 mil, o grupo de 144 mil não pode fazer parte desse grupo aqui. Aqueles que ainda faltam para ser mortos, vão ser mortos como eles foram. Por quê? Por guardar a palavra de Deus como judeus. Nós somos judeus, somos ortodoxos. Nós guardamos a nossa ortodoxia. Não aceitamos nada disso. Então lá, né? Mas os 144 mil, por sua vez, vão aceitar Jesus, vão receber o como Messias, vão aceitar a expiação e vão ser selados com o Espírito Santo. Esses judeus não são nascidos do seu Espírito. Então esse grupo aqui não nasce do Espírito de Deus, não recebe o Espírito Santo. Se eles não recebem o Espírito Santo, eles não podem serem os 144 mil. Meu Deus, eu não sei se isso aqui fica claro, né? Por favor, irmãos, se eu estou errado, os irmãos podem me corrigir aqui, né? Pode dizer, pastor, cala a boca, está errado, mas eu não consigo ver, né? Agora vamos para a Bíblia. Prometi que você quer mostrar a Bíblia afirmando, então vamos para a Bíblia. Eu vou ler aqui a Escritura e depois vou ler o profeta confirmando também, né? A autoridade profética. Vamos lá. Escritura bem conhecida de todos nós estamos sempre lendo essa Escritura nesses assuntos. Em Ezequiel, capítulo 9, que é a Escritura-chave, vamos ver aqui Ezequiel, capítulo 9, e depois vamos conferir o profeta confirmando a mensagem. Olha só, capítulo 9, amém, que Deus abençoe todos os irmãos aqui que estão contribuindo aqui com a sua participação. É bom ter vocês aqui, irmãos. Capítulo 9 de Ezequiel, versículo 1. E ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada um com as suas armas destruidoras em suas mãos, anunciando juízo. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em suas mãos. Um homem entre eles estava vestido de linho, com o tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Bronze, juízo, julgamento. Vamos lá, vamos começar o julgamento agora. Estão prontos para isso. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho, né, a esse homem, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas no seu meio. E aos outros disse ele: e ao meu vir, ide após ele, através da cidade, feri, não poupe os vossos olhos, nem tendes pena, matai totalmente velhos, jovens, donzelas, crianças, pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. Então, a Bíblia está falando ou não está falando aqui, irmãos? Né? Não é o Davi que está falando. É a Bíblia que está dizendo. Está aqui claro. Isso aqui, eu vou ler as mensagens mostrando para vocês que isso aqui, o profeta diz que Ezequiel 9, é Apocalipse 7 também. Isso aqui acontece 3 vezes. Acontece nos anos 70, acontece no período do derramamento do Espírito Santo para os gentios, né, naquele período da Primeira Guerra, enfim, como o profeta coloca o acontecimento, e acontece em Apocalipse capítulo 7. E, para mim está claro, Jesus, amado, a Bíblia é clara. Matai totalmente velhos, jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. Então não é para chegar nem perto.
muito menos matar, né? A gente não chega perto, nem mata. Vamos ver aqui se o profeta confirma isso na mensagem que eu falei. Se Ezequiel capítulo 9 não é Apocalipse capítulo 7. Perguntas e respostas sobre Hebreus. Aqui no parágrafo 40, o profeta diz assim, olha como é isso. O profeta diz assim, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, no parágrafo 40. Olha o que o profeta diz. Vamos apanhar Apocalipse capítulo 7 e descobriremos aqui agora onde é o que ele diz. É uma coisa maravilhosa. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Agora este é um paralelo de Ezequiel 9, onde ele viu a destruição dos judeus. Irmãos, puxa vida, né? Isso aqui soasse no coração. O profeta está afirmando para nós aqui que Apocalipse 7 e Ezequiel 9 é a mesma coisa, é um paralelo. Parágrafo 40. Vamos apanhar Apocalipse 7 e descobriremos aqui agora onde o que ele diz. É uma coisa maravilhosa. E depois dessas coisas, e 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Agora este é um paralelo de Ezequiel 9, onde ele viu a destruição dos judeus. Uma testemunha. Segunda testemunha. O selo de Deus, de 1954, no parágrafo 238. 238. Vamos lá, uma testemunha. Segunda testemunha. Duzentos e trinta e oito. Glória a Deus. Rapidamente agora, no decorrer dos minutos que se aproximamos, vamos terminar com os gentios bem rapidamente. Voltamos ao capítulo 7, Apocalipse, onde nós concluiremos a dispensação gentia, ver se isso está certo ou não. Aquilo foi onde o profeta Ezequiel 9 profetizou o fim daquela era. Mais uma vez que o profeta afirmando que Apocalipse 7 e Ezequiel 9 é a mesma coisa. Mais uma testemunha. A marca da besta de 1961, no parágrafo 42. O profeta diz assim, parágrafo 42. Diz assim, note o próximo versículo 12 e 13. Versículo. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O que vem a seguir? O Armagedon. Então a igreja se vai depois da mensagem do terceiro anjo. Nós estamos pregando outro dia na igreja sobre os anjos, mostrando os últimos 7 anjos e a mensagem dos anjos. E essa unção especial veio daquelas 3 eras, daqueles 3 últimos anjos. Observe agora, Apocalipse 7, João foi transportado em espírito até a glória, ele viu esta vinda e disse, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo 4 ventos. Agora ouça atentamente e sejam prontos para anotar a escritura, retendo os 4 ventos, que nenhum vento soprasse, até que tivesse selado em suas testas o servo de nosso Deus. Agora compare isto com Ezequiel 9. Veja, ele veio adiante com as armas destruidoras e esperou até que o escrivão saísse e selasse. Gente, aqui, 1, 2, 3. 3 mensagens. Profeta de Deus afirmando. Apocalipse, capítulo 7, e Ezequiel, capítulo 9, é a mesma coisa. Então, vamos ver o que Ezequiel 9 diz. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças, pequenos e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. Não sei se isso aqui fica claro, né? Eu sei que a hora está passando aqui, irmão, eu só vou ler mais 2 parágrafos, que eu quero que vocês fiquem pensando no que nós falamos aqui, com a graça de Deus, né? Aqui na mensagem também, as 10 virgens,
dos 144 mil, o profeta também aqui coloca aqui a mesma situação. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, pois eles não deveriam soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo descendo da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos que foram ouvidos, dado o poder de danificar o mar e a terra. Dizia, não danifique a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado nas suas testas o servo de nosso Deus. E que o profeta aqui dá uma explicação, né? Os servos são os judeus, Abraão sempre foi servo, tal e tal e tal. Aí, né, nós ganhamos tempo. Aqui no 64, diz assim, ó, que lindo paralelo aqui poderíamos traçar se voltarmos a Ezequiel. Aqui o profeta fala 4, né, porque é o versículo 4, né, e descobrir ali o que ele disse. Então, esses parágrafos aqui que eu li aqui para os irmãos, deixa claro, irmãos, que a Bíblia está dizendo, Ezequiel aqui, capítulo 9. Agora, para me encerrar aqui, o irmão Floriano até citou aqui para nós aqui, o tipo, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos esse tipo, e vamos ver como é que o profeta coloca esse tipo. Ele poderia até deixar engatilhado para a próxima segunda-feira. Importante, eu vi um irmão comentando, isso aqui é importantíssimo. Os tipos não falham, o profeta era um tipologista, ele se afirmava que a noiva não passaria pela tribulação através dos tipos, ele afirmava que há um rapto secreto por causa dos tipos. Deus moldou o profeta da maneira de ele pregar para nós, um tipologista. O profeta não usava teologia, ele usava os tipos, porque ele percebeu que é Bíblia. Os tipos são Bíblia, a sombra. Não falham nunca, nunca pode falhar. Não podemos sair dos tipos. Um dos tipos que me veio no meu coração, que eu pensei, falei já em outros programas. José, quando falava ali com seus irmãos, a primeira vez ele falava através de um intérprete, né? Alguém falava num idioma diferente. Então tinha um intérprete que falava por José ali, naquele período de José antes de conhecer seus irmãos. Só depois então, que José se declara e fala no próprio idioma deles, né? Também temos um fundo disso. Aleluia. Vou terminar aqui lendo Revelação de Jesus Cristo, na página 27, e no último parágrafo aqui de baixo, o profeta diz assim, agora, onde estará a igreja gentia enquanto Jesus está se a conhecer aos seus irmãos? Recorde que a noiva de José com seus 2 filhos estava no palácio, pois José tinha ordenado que todos me deixem, façam-nos todos saírem de diante de mim. Portanto, a noiva gentia estava escondida no palácio de José, onde irá a igreja gentia? Arrebatamento. Para dentro do palácio, a noiva será retirada da terra. Ela será arrebatada antes da grande tribulação, a encontrar o Senhor nos ares. Por 3 anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então ele retornará, deixará sua noiva na casa do seu pai, enquanto se dá a conhecer aos seus irmãos. Neste mesmo tempo, o pacto anticristão que os judeus fizeram com Roma será quebrado. É como o profeta pregou a sentença de Daniel. Quem lê a sentença de Daniel entende, né? Será quebrado. Roma e seus aliados estão enviando suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiel à palavra. Isso aqui a gente sabe que essas tropas irão contra eles na grande batalha do Armagedon. Nesse tempo que de Sião veio o libertador. Então, quando eles vierem, de Sião virá o libertador. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. A gente sabe que não Miguel literal, né, porque não vai ser uma batalha de anjos, porque Miguel está numa representação do guerreiro que sempre luta, da unção, que sempre luta contra Satanás, né? Como a batalha vai ser entre homens, certamente esse arcanjo, esse Miguel, está na representação também de um homem, né? Mas quando eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, né? O ministério de Filho do Homem ainda acontecendo aqui para essa batalha, né?
Ministério ainda não é filho de Davi, ainda aqui no ministério do Filho do Homem. Com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra. Com o inimigo desbaratado, Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil, tendo visto seus poderosos atos de salvação. Eles chegaram a conhecer o seu poder, mas também ao verem as suas feridas e saberem o que eles tinham rejeitado até aquele momento, os faz chorar de agonia, de terror, de temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora, quando estavam diante de José, tendo forte medo de que fossem mortos. Talvez os 144 mil terão esse temor, né? Talvez as pessoas insistam tanto que vai criar até a expectativa de eles ficarem com medo, né? Um Jesus irado que vai vir para matar eles, né? Mas como José disse, não fique zangado com vocês mesmos. Está tudo bem. Deus estava em tudo isto. Ele fez isto para conservar a vida. Da mesma forma, Jesus expressará paz e amor para eles. Não, pastor, mas depois que eles expressar paz e amor, vem cá, meus irmãos, me abracem. Tudo isso aconteceu por um propósito, como José abraçou, irmão por irmão. Deus, tá todo mundo perdoado? Então, tá, agora vocês tudo vão morrer. Ai, Jesus. E vão ressuscitar, vão criar uma nova ressurreição entre aqui. Não, realmente não fecha com as escrituras, né? Não fecha com as escrituras. Meus irmãos, a hora tem passado. Gostaria de ficar aqui a noite toda conversando com vocês. Eu espero que esse pequeno assunto aqui tenha ajudado vocês. Se ajudou, os irmãos podem aqui dar um ok, dizer, pastor, me ajudou muito, eu entendi. Se não entendeu, também pode escrever aqui a pergunta, pastor, não compreendi tal parte. Pode esclarecer outra vez. E nós vamos estar aqui, então, segunda que vem, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir, né, para darmos continuação. Nós agradecemos a Deus pela nossa irmã Beth, de Sapucaí do Sul, a irmã Dulcinéia, lá também de BH, Minas Gerais, a nosso irmão José Floriano, a sua esposa, a irmã Lena, ali de São Carlos, a irmã Juessi, a irmã Marilene, também que estão conosco, conexão, a irmã Ironita, lá de Viamão, também conosco, a irmã Vera Floriano, ali também de São Carlos, nosso irmão André Brito, também lá de Sapucaí do Sul, também nosso irmão Wesley, lá de Vera Cruz, nosso irmão Natanael Goulart, aqui de Araranguá, agora por um tempinho ali em Brusque. A irmã Vera Garcia, ela também de São Carlos. A irmã Elaine, lá da cidade de Alvorada. Também a nossa irmã Odilca, de Sapucaí do Sul. Nosso irmão Eduardo Martins, né? Como disse o irmão Floriano, o Edu Salmista, né? Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo. Nosso irmão João Luiz, lá de Santa Rita, também conosco. Nosso irmão Gessé Antunes, também conosco. Deus abençoe. Nossa irmã Lúcia Ignácio, aqui de Jaguaruna. Nosso irmão João Hernandes, com a família ali de Imbituba. Nosso irmão Wesley Miguel, aqui da cidade de Araranguá. Irmã Tainã Vieira, aqui de Sapiranga. Nossa irmã Célia Timboni do Arroio do Silva. Nosso irmão Rogério Machado, lá também de Brusque. Nossa irmã Ivone Bezzi, ali também da cidade de Torres. Nossa irmã Maria Geira, Geroni, também aqui da cidade de Araranguá. Nossa irmã Lu Santos, lá de Herveiras, Rio Grande do Sul. E o nosso irmão Anderson Oliveira, aqui de Osório, juntamente com a sua mãezinha, a irmã Rosane, né? Deus abençoe todos os irmãos que estiverem em conexão conosco, aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, né? A nossa irmã Valdete está assistindo aqui conosco e a nossa irmã Margarete Machado. Deus abençoe a todos e a palavra que foi pregada nessa noite, da minha boca ao teu ouvido, possa do teu ouvido chegar até o teu coração. Shalom na alma, Deus abençoe a todos.